Sim, é bom sempre falar que a IA não pensa, né? Do ponto de vista de adesão mesmo de inteligência artificial, hoje só 16 a 18% da população mundial que usa diariamente. E aí eu fiquei meio em choque. Não tem como. Então... Só que quando tu para pra ver realmente, assim, quem é grande, tirando os caras que são grandes por vender curso de como ficar grande, os caras antes era bem mais simples o entretenimento, era a banheira do Gugu, Faustão e... Mas isso é outra coisa que me preocupa pra caramba, porque toda vez que fizeram isso, deu muita merda, né? Bora pra mais um Techsovers Podcast. A gente tá em mais um episódio aqui. Mais um episódio que vai falar de IA. É praticamente 50% do podcast é sobre IA, que é o tema do momento, né? O tema quente. Exatamente o tema do episódio. 50% do conteúdo da internet hoje é gerado por IA. Mentira, eu não li o roteiro. Você cravou sem ler o roteiro. Eu tô aqui com o André Nunes, que vai falar então do nosso assunto do dia. Eu vou discorrer aqui também todo o meu conhecimento. Nem se fosse futebol você faria tantos comentários produtivos. Dá-lhe, Grêmio. Vamos lá. E a pergunta do dia, a pergunta que não quer calar. A internet está ficando pior por conta da inteligência artificial. Calma. Então, só para recuperar um pouquinho os fatos históricos aqui, mais ou menos ali em 2022, a gente teve as primeiras LLMs OpenAI e ChatGPT sendo liberado para o público geral, né? Então, de 22 até agora, 2026, a gente teve uma evolução e a gente atingiu nos últimos meses o fato de que mais de 50% do conteúdo da internet hoje é gerado por inteligência artificial. Particularmente quando a gente fala do ChatGPT, né, tem uma coisa que eles se orgulham bastante, quer dizer que eles demoraram menos de 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. Então, foi uma das ferramentas com a adoção mais rápida da era da internet. Só que isso tem um efeito que... não sei se pararam para pensar nesse efeito, que quase tudo que a gente consome hoje é naturalmente gerado por IA. Pela facilidade, pela velocidade, porque as pessoas se habituaram a fazer com IA. Né? Quase que dizer que a galera nem trabalha se não tiver um GPTzinho para poder fazer alguma coisa, gerar um texto, analisar um documento e tudo mais. Só que isso pode ter um efeito negativo, porque no fim das contas, tudo que a gente passa a consumir pode ser artificial. Esse é o tema do dia e eu queria ouvir a opinião de Matheus Anneberg. Direta, sim, a primeira. Exatamente. Isso aí. Acho que a internet já era ruim e ficou um pouco pior. Então a inteligência artificial deixou o que era ruim pior. Ela deixa tudo mais exponencial. Não, eu tô brincando, eu não concordo com isso que eu falei. Eu acho que o conteúdo, no geral, o grosso do conteúdo, é melhor quando feito por IA. Pelo menos é padronizado, dá pra entender como esse conteúdo foi feito, sabe? Tipo, tu bate o olho e tu entende que tá bem estruturadinho. E na minha visão isso é pior porque perde a graça, todos os conteúdos ficam meio iguais, assim. Tipo, se tu vai num nicho e tu começa a olhar os vídeos de um nicho, é tudo meio igual, assim. Tipo, não tem uma coisa mais autêntica. É que na prática a IA é um repetidor de padrão, né? Os LLMs, o que a gente chama de inteligência, eu sempre repito pra galera, que é estatística, é matemático, é prever qual que é a próxima palavra, token, letra mais provável de completar aquela frase. É bom sempre falar que a IA não pensa, né? Não existe inteligência, né? A inteligência artificial Essa é não... a pior palavra que puderam usar é marketing. Esse é o maior marketing do mundo. Esse é o maior esquema de pirâmide da face da Terra. Podia ser um negócio tipo autocomplete inteligente, sabe? Porque na prática é o que acontece. Mas, enfim, escolhemos o nome inteligência artificial, aceitamos. Mas esse fenômeno que a gente está discutindo aqui, a galera chama de... Sempre tem um nome bonito, né? Em inglês. Chama de AI slop. O desleixo da IA, em português. Aí desleixo não é legal, resolveram usar o nome em inglês, o nome gringo. Que é o efeito dessa produção massiva de conteúdo. E no fim das contas, tem um questionamento muito forte, né? De se tudo está sendo produzido com IA, até as verificações e validações. E eu concordo contigo que o conteúdo fica muito parecido. Tem alguns padrões que a gente pode discutir, inclusive, que fica muito fácil depois que você está acostumado de perceber que o conteúdo é de IA. Quem está consumindo esses conteúdos? Tem vários que ninguém. Porque tem um criador que eu acompanho que eu gosto de ficar... Porque eu também produzo conteúdo, eu também tô nesse mercado aí, né? Mas é engraçado, que quem mais
parece que quem mais tenta produzir puramente em volume gerado pela IA e tentando seguir esses padrões é quem tipo, fica ali produzindo para ele mesmo, assim, de alguma forma. Tem alguns perfis que eu acompanho aí, que eu gosto de manter em mente, manter linkadinho ali para acompanhar, que, cara, a pessoa tá postando, assim, tipo, 3, 4 coisas por dia, volume legal por IA, só que não tem, tipo, ninguém olhando. Tem, tipo, 2, 3 likes. Tem uns negócios assim, tipo, que não tá tendo nenhum tipo de volume. E aí, de engajamento, no caso. Sim. E aí, tipo, fica todo esse conteúdo sendo produzido. E aí as pessoas têm curso de como Produzir usar conteúdo. mais IA para produzir mais coisa. Aí essa pessoa tem engajamento. Tipo, a internet, para mim, virou isso, assim. Tem um monte de criador de conteúdo que ensina a criar conteúdo. E aí a galera segue muito essas pessoas. Aí ela vende o chat GPT dela, tipo, configurado. Todo mundo tem isso. Que é nada mais do que um chat. Que ela botou algum prompt no início. Feito. E aí ela vai lá e, tipo, compartilha isso. E aí todo mundo fica na volta de produzir mais conteúdo, que não é a resposta. Porque a resposta é tu construir alguma comunidade, alguma coisa de algum assunto interessante que tu consegue falar sobre ele. Então, os criadores não são mais criadores de algo que eles sabem criar. Eles são simplesmente alguém que está, tipo, derrubando um monte de conteúdo na internet por causa da IA. Parem de produzir conteúdo. Isso me faz pensar nos primórdios da internet, que nem são tão primórdios assim. Coisas do tipo, ter o blogzinho que você entrava uma vez por semana, escrevia, e com a dificuldade de escrever um artigo de 800 mil palavras, assim, era uma luta, né? Você tinha galera que participava ativamente em muito fórum. Então, cara, tem coisa de nichos que vocês não imaginam que existe assim, na internet, e a galera ávida e participativa. Assim, tinha gente que era especialista em ir lá e não deixar uma thread sem resposta, né? Você tinha muita gente que fazia ali alguns vlogzinhos mais simples, mas o site pessoal, com a pessoa realmente compartilhando, meio diário, ali, compartilhando a vida dela, tinha bastante. Mas que esse é o mais louco da internet, né? Porque por isso que é difícil de dizer se esse conteúdo gerado por IA deixa pior ou não. Eu só acho que tem conteúdo que está sendo produzido que está só gastando energia, porque energia elétrica mesmo, e água. Porque ninguém está olhando aquele conteúdo, mas ao mesmo tempo tem muita gente produzindo um conteúdo massa e tipo tendo gente engajando, e isso tipo virando uma comunidade legal na volta daquele tema. Mas tipo, é louco. Que a IA também ajuda, não sei o quanto. Eu imagino que essa métrica aí dos 50% seja do conteúdo final efetivamente gerado pela IA. Mas do volume, mas não é do engajamento que isso gera, nem nada. Mas a IA te ajudando a analisar melhor teu conteúdo, a tu roteirizar melhor as coisas, tipo, tudo isso é legal, tá ligado? E tá ajudando a produzir mais, ou pelo menos de uma maneira melhor. Sim. Mas não... Que provavelmente, se a gente for olhar o conteúdo que é gerado, e aí teoria completamente na minha cabeça, se você fizer um Pareto, os 20% do conteúdo que entregam mais engajamento devem ser conteúdos mais orgânicos. Não estou dizendo que não usam IA para fazer, mas é mais provável que seja conteúdo bem feito, bem estruturado e tudo mais. Mas acho que é uma capacidade que a gente tem que reconhecer, que a gente chegou num momento em que a gente tem maior capacidade de produção, geração, do que capacidade de consumo de conteúdo. Então, assim, tem muito mais coisa saindo do que você consegue acompanhar. Não importa a indústria, tá? Você abre a Netflix, seu problema é escolher. Seu problema não é mais a disponibilidade, né? É que tem coisa demais e você gasta mais tempo escolhendo do que assistindo as coisas. Então, na internet, você vai ter... o maior desafio hoje é curadoria de conteúdo, não é produção de conteúdo. Né? Para se ter relevância e resultado de verdade. Né? É muito mais nesse sentido. O que você tem usado de inteligência artificial para a produção de conteúdo? Vou falar dele mais uma vez, né? O Cláudio. O Claudinho. Não, eu já usei. Tipo, o Opus Clip lá, ou qualquer outra que seja de cortar. Eu achava o máximo porque, porra, eu fazia muitos cortes muito rápido. Só que, cara, chega no fim, não adianta tu produzir essa caralhada de corte e sair fludando todo o teu feed cheio de vídeo. Tipo, eu parei um pouco de olhar pra esse lado, assim. Eu tô pensando mais em, tipo, como melhorar o conteúdo que eu já
tipo, já vou produzir, que eu consigo Sim. produzir no meu tempo, assim. Então eu uso bastante o Cloud para roteirizar as coisas e, tipo, roteirizar, analisar resultado é muito bom. Acho que isso é legal, tipo, tu conseguir ir documentando, exportando, seja do que for. Tipo, eu uso bastante MLabs para acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, exporta de lá, deixa o Cloud analisar, pensa qual conteúdo funciona melhor ou não. Mas, tipo, isso é mais porque eu acho legal, porque dá pra bater o olho e entender se um conteúdo funciona ou não. Não precisa ter uma super análise, tá ligado? Mas porque você tá acostumado a produzir. Mas para uma pessoa que tá começando, acho que tem um ganho, sim, de conseguir analisar os dados. Né? E uma coisa que eu comecei a fazer foi, tipo, comprar o curso de algum criador, aí transcrever o curso, pegar todo o material do curso, joga como contexto de um projeto do Cloud. E aí começa a conversar sobre o meu conteúdo, tipo, em algum chat, batendo dado com o curso. Contexto do curso. Só que é diferente do chat que os cursos disponibilizam, porque eu acho que isso que a galera vende como mágico, mas não é tão mágico assim. Mas já ajuda quem não... Mas não tem o teu contexto, que essa é a diferença. Que aí, tipo, eu consigo construir o meu contexto no meu chat e isso funciona melhor, assim. Porque tu pode escolher da perspectiva que o material do curso traz, o que para ti faz sentido, configura a tua skill no cloud nesse, tipo, que é o teu criador, e aí aquilo vai produzir um conteúdo melhor. Isso eu uso bastante. Sim. Mas não é por isso que eu vou produzir mais conteúdo ou não, tá ligado? Mas isso é interessante, porque já tem um dado de que, cara, são pouquíssimos os cursos que são comprados que a galera realmente consome. Sim. Se não me engano, no ano passado, concluídos, assim, em algumas das plataformas, era por volta de 2-3% dos vídeos que a galera realmente completa, de todo mundo que compra o conteúdo. Então, acho que pode ser uma alternativa, uma maneira um pouco mais objetiva de consumir, porque você realmente faz os recortes ali do que você precisa, né? Tipo, esses cursos de rede social, assim, quando tu começa, já tem um tempo que eu tento produzir conteúdo. Tem algumas coisas que deram certo, outras não, tipo, mas não sou nenhum criador grande nem nada, né? E é tipo, parece que tu tá sempre atrasado, tá? Sempre tem um jeito diferente de fazer. O algoritmo mudou. O algoritmo muda e não sei o quê. Só que quando tu para pra ver realmente, assim, quem é grande, tirando os caras que são grandes por vender curso de como ficar grande, os caras não estão nem aí pra isso, tá ligado? A turma só tá produzindo um conteúdo legal ali, que a galera gosta. Tem um pouco de estrutura que, beleza, cada rede social vai depender. Tipo, tem um hook bom, não pode demorar tanto tempo para os vídeos que são de mais engajamento. Mas, no fim, o pessoal engaja com quem acha interessante. Para olhar os criadores que tu mais engaja. Se tu vai parar pra ver o tipo de vídeo que eles produzem, não tem um bagulho muito especial, tá ligado? É só um vídeo legal. Que meu algoritmo tá bem peculiar ultimamente. A gente fez esse exercício, né? Sim, faça esse exercício em casa. Vou deixar aqui. Fecha o aplicativo. Fecha totalmente. Abre e vai na aba de Reels e olha os 3, 5 primeiros pra ver o que ele vai te mandar. Isso é tu. Esses vídeos que eles mandam. E compartilha com alguém que possa te julgar e te dar umas dicas sobre a vida. Tá? A aba explorar também. Também. O famoso For You. E nesse contexto de tanta coisa sendo produzida com inteligência artificial, como fazer para distinguir esses conteúdos mais orgânicos de conteúdos reais, se é que é necessário, na verdade? Não sei. Eu não paro para pensar nisso. Eu gosto tanto do conteúdo... Mas você bate o olho e você sabe se é feito por IA. Eu gosto dos feitos por IA, que é tipo Lula, o Bolsonaro, o Trump num churrasco dançando. Esses de vídeo eu entendo. Esses dá pra saber que é fake. Mas assim, um texto, por exemplo. Esses são muito bons. A grande discussão é que existem padrões muito repetitivos, né? O pessoal fala muito de usar aquele travessão no meio da frase com uma referência. Sim. Sempre fazer aqueles comparativos. No meu prompt, na minha configuração do Cloud, tem crie o texto sem travessão. Sem travessão, sem aqueles comparativos bizarros. Não é isso, é aquilo. Ou muito emoji no início de cada parágrafo também. Em todo título, né? Emoji em todos os lugares. Tudo isso dá pra tirar. Mas o LinkedIn, pra mim, virou isso, né? O LinkedIn é um... mas LinkedIn já foi. O LinkedIn é um grande copia e cola do ChatGPT pro LinkedIn, né? O cara nunca produziu nenhum conteúdo. Tu nunca apareceu no teu feed nada dele. De repente tem um puta textão. Minha análise sobre tal assunto. Minha visão sobre tal coisa.
estava trabalhando e pensei em tal coisa. Aquele do cachorro da entrevista de emprego é muito boa. É sempre minha fanfic favorita. Cachorro? É que a galera fala que todo mundo tá ajudando todo mundo no LinkedIn, né? É muito engraçado, assim. Mas no fim das contas você vai ver muita gente copiando conteúdo gringo e só escrevendo a mesma tem coisa isso. em português. E a pessoa não se dá o trabalho, assim. Ela literalmente joga no GPT e fala traduzir para português coloquial. E aí é isso, solta o post ali tentando viralizar. Começou também o responda com palavra tal, comente palavra tal, que eu vou te chamar na DM. Começou no LinkedIn também nesse ano. Tá fenomenal, o pessoal viralizando Sim. com as automaçõezinhas de E é rede foda social. porque, tipo, aí é pra mim onde entra algo que é difícil de avaliar. Porque tem um monte, no meio disso tem um monte de conteúdo bom, tá ligado? Tem coisa legal, tipo... Mas por isso eu disse, o grande desafio daqui pra frente não é produzir, conteúdo tem demais, é quem conseguir filtrar, né? O paradoxo da escolha mesmo, assim, onde estão as coisas boas. Cadê os 50% de conteúdo orgânico? Sim. Né? Mas as comunidades têm... Tipo, tu pagar pra fazer parte de uma comunidade é algo que tem sido, pelo que eu tenho visto, assim, legal, porque tu tem algum tipo de garantia de que ali vai ter um conteúdo mais curado, assim, de alguma forma, tá ligado? Sim. Acho que isso é algo que se consolidou bem desde o ano passado, assim, tem tido mais, né? Mas também, ao mesmo tempo, tipo, tu fica também só naquele bitolado ali, naquele Você contexto. fica numa bolha, né? Eu tenho me perguntado quanto disso que a gente está discutindo é real ou quanto a gente também está numa bolha, né? Porque eu estava vendo alguns dados do ponto de vista de adesão mesmo à inteligência artificial. Hoje só 16 a 18% da população mundial que usa diariamente. E aí eu fiquei meio em Não choque. tem como. Então, justamente, eu fiquei em choque. Eu falei assim, cara, deixa eu conferir a fonte e ir atrás e tudo mais. E aparentemente, no ano passado, esse dado tá certo. Porque a gente esquece que muita gente não tem nem internet no mundo. E a outra coisa é que esses modelos de inteligência artificial, para serem usados no dia a dia, cara, tudo bem que muita gente aderiu, mas o mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? Então, não é que é tão trivial. A gente realmente que está no mundo de tecnologia, às vezes fica muito enviesado Eu olhando para a nossa realidade. não consigo imaginar a vida sem cloud hoje. Se cair o cloud, cara, E sabe terminou. quanto por cento da população global que usa igual você usa, que realmente gera código, coisas do tipo ali? É tipo menos de 0,1%. Não tem como. É muito surreal, mas essa é a realidade. Então acho que tem um pouco desse efeito também da gente, cara, enxergar muito da nossa perspectiva. E é difícil, porque como você está envolto em conteúdo gerado por IA, a gente tem viagem de confirmação o tempo inteiro. A gente estava vendo mais gente falando que se a gente não usar, o mundo acabou e nosso trabalho, Sim. cara, precisa disso a todo custo e tudo mais. Mas a última reflexão que eu estava fazendo assim, quando eu estava preparando esse episódio é e o efeito um pouco econômico disso, o efeito disso para a realidade de trabalho da internet, né? Porque a gente conhecia, sei lá, o marketing digital e essas coisas que cresceram junto com as redes sociais, né? Fala-se muito de tráfego, então assim, pagar ads para poder direcionar as pessoas para os lugares. Você falava muito de SEO, então construir artigos, blogs e conteúdos, a motivação era para você trazer audiência, né? E agora a gente consegue fazer isso com uma escala absurda. E aí o outro assunto que a galera está discutindo é como é que você ganha ranqueamento dentro das ferramentas de LLM, né? Aí estão chamando de AGO ou alguma variação disso, que é o Answer Engine Optimization. Uma coisa por aí. Que é como é que você otimiza o teu conteúdo para ele aparecer dentro das LLMs, já que muito fluxo e muitos usuários estão vindo dali. Como que vai ficar a internet com a galera brigando por esses recursos e esse ranqueamento novo, que é diferente, né? A relevância do Google passou a ser diferente também. A gente tava falando disso e depois eu fiquei pensando que tem uma startup que tá ficando bem famosa que levantou, virou unicórnio, eu acho, né? Já fazendo isso. Que faz isso, né? De ranquear lá dentro da LLM. Só que isso, na verdade, é tu tentar replicar na LLM uma experiência antiga, né? Porque no fim, tipo, se tu usa o chat GPT como se fosse um Google turbinado, já tá errado, né? Porque, tipo, o próprio Google já faz essa mão ali de te achar as coisas de um jeito diferente. E tem a aba de IA no próprio Google. E, tipo, não é pra isso. Esse não é o melhor uso, digamos assim. E aí tu tentar ranquear tua empresa lá
também é um negócio meio estranho, assim. Então, não sei se isso... Tipo, eu não sei se a experiência de chat vai ser a que vai seguir. Porque hoje, por exemplo, isso que eu tô falando que eu uso, cloud pra caralho, não sei o quê, eu não uso na experiência de chat. Tipo, a maioria das coisas é pelo terminal ou por algum tipo de IDE que vai ajudando a, tipo, produzir coisas de um jeito inteligente, tu criando os teus agentes. Não é aquela experiência de chat que tá todo mundo acostumado. Tá ligado? Tem o chat também, mas o grosso das coisas acontece fora do chat. E acho que cada vez mais o que vai se consolidar é isso, né? Tipo, tu conseguir usar a IA para realmente fazer algo, não para te responder simplesmente alguma coisa. E aí, o que adianta tu te ranquear dentro do chat? Aparentemente, se a galera levando esse tráfego para algum lugar, eles esperam fazer dinheiro, assim como você fazia com ads, com outras coisas. Mas eu concordo contigo, assim. E aí, para mim, ficam... não sei se conclusões, tá? Mas 3 fortes hipóteses assim, sobre o que vai acontecer, né? Primeiro, eu me pergunto muito o que as próprias plataformas vão fazer, porque as plataformas otimizam para tempo de tela. Será que esse conteúdo inorgânico ou gerado por inteligência artificial também vai conseguir otimizar tempo de tela? Tipo assim, a gente vai conseguir ser retido nas redes sociais do mesmo jeito, vendo um conteúdo que a gente sabe que não é orgânico? Ou será que as próprias plataformas, dado o incentivo que elas têm, de novo, não estou dizendo que eles são bonzinhos, não, mas é que eles querem a gente com o olho na tela. Se a gente não está sendo retido pelo conteúdo inorgânico, será que elas não vão começar a flagar conteúdo com IA e dar maior destaque para conteúdo que é feito sem IA, conteúdo mais orgânico? Porque isso tem maior qualidade, consequentemente mais tempo de tela e eles conseguem vender mais, né? Acho que eu fico pensando um pouco nisso. O segundo ponto é que esse conteúdo orgânico, e aí não importa se é na internet ou fora da internet, eu tenho visto uma tendência da gente valorizar o que é feito de maneira mais humana. Isso vale desde roupa, que a galera começa a pagar mais caro em roupa que é feita à mão, que é única, isso e aquilo, quanto na internet também. A gente dá um valor diferente, uma atribuição diferente mesmo para aquele conteúdo que é orgânico, né? E o terceiro ponto, eu fico pensando assim, em regulação mesmo. Se não vai ter intervenção de, cara, peraí, deu ruim. Então vamos obrigatoriamente forçar para que tenha mais conteúdo orgânico, tanto na internet quanto fora dela também, que aí passa por assuntos que a gente já discutiu, né? Seja manipulação para coisas relacionadas à política, seja do ponto de vista de saúde mental, porque tem uma outra discussão muito grande de qual que é o efeito disso na saúde das pessoas, isso e aquilo, mas eu fico pensando que vai ter um terceiro aspecto, que é um aspecto de regulação, de fiscalização, de política também, que provavelmente vai influenciar para que a gente não vá a 100% de conteúdo orgânico. Senão vai ser... cara, IA produzindo conteúdo para IA, né? E o que vai acontecer quando a próxima geração de modelos for treinada em cima de conteúdo que foi totalmente gerado pela própria IA? Não sei se isso vai funcionar. Cada vez fica mais complicado, né, cara? Mas é a vida. Antes era bem mais simples o entretenimento. Era a banheira do Gugu, Faustão e assistir o futebol. Agora, uma baita função, cara. Porra, não tem, isso aí complica demais. Tem até os programas de TV da família criados pela própria IA, né? Teve alguns aí que viralizaram bastante. O tralaleiro, o tralalá é IA? Tudo IA? Você dificultou a minha vida, não tenho ideia, tá? Aquilo é legal. Tem muita coisa boa. Vai tudo virar IA. Vamos mudar de ideia. Tudo IA. Tudo bem, você que manda. Mas a reflexão fica essa, assim. O que de fato nos diferencia e torna esse conteúdo valioso? Uma vez que cada vez mais... Isso não tem como fugir, né? Vai ter muito conteúdo e volume de conteúdo sendo gerado por IA. Então, o que faz com que não só as coisas viralizem, mas que elas tenham realmente valor? Assim, o que nos diferencia de um robô que vai estar gerando esse conteúdo automático? A gente já falou no outro episódio, alguns episódios atrás, que a tendência vai ser pequenas comunidades sem internet, tu viver totalmente offline e isolado. Eu acho que é isso aí. Se tivesse que apostar, é isso aí. Mas isso é outra coisa que me preocupa pra caramba, porque toda vez que fizeram isso, deu muita merda. Cara, segue dando merda, né? Tá? Acabei de descobrir um episódio atrás aí que tá tendo uma guerra. Mas não é uma comunidade isolada. Enfim. Acho que fica aí para a gente pensar qual que é o nosso papel como pessoas de tecnologia, o que a gente faz. E muito curioso que, de fato, principalmente as pessoas de tecnologia que vivem isso, estão fugindo um pouco da IA, né? Quando a gente pensa na nossa vida pessoal, a gente fala assim, não, cara, vamos desligar o celular, o computador um pouquinho, porque a gente precisa desse respiro, assim.
Essa é a nossa reflexão do dia. É esse o nosso episódio do dia. Informação mais impactante, então, para fechar o episódio, só 16% da população usa de alguma forma IA. Diariamente as LLMs. Diariamente. Exatamente. Que doideira. E para código, esse número é menor do que 0,1%. Que maluquice. Esse foi mais um episódio do Tech Solvers Podcast. Deixa teu like aí e não esquece de te inscrever no canal, que é muito importante. Valeu!